Hoje nós vamos falar do livro O Colecionador, de John Fowles. Esse é um livro perturbador, difícil. Oi, eu sou Camila Guerreiro e esse é o canal Diário de Escrita. O Colecionador, de John Fowles, foi o seu romance de estreia e publicado pela primeira vez em 63. Ele passou aí bastante tempo longe das prateleiras, até que em 2018 ele teve uma nova edição pela editora Dark Side. Essa nova edição contou com uma apresentação de Stephen King e um pós-fácil do Antônio Tibau, onde ele cita todas as referências artísticas que são inseridas ao longo da trama. Bom, O Colecionador é um livro... Eu tive muita dificuldade para terminar essa leitura. Precisei parar algumas vezes, ele foi um livro que me gatilhou muito. Mas o Fowles tem uma capacidade de te prender na história que é inacreditável. Ele realmente consegue fazer não só com que o leitor se transporte para a história, mas principalmente que ele realmente se coloque no lugar de ambos os personagens. O livro começa como uma história de amor não correspondida e vai se desenrolando para uma obsessão doentia e bem perturbadora. O livro conta a história de Frederick Clegg, que é um funcionário público sem muito destaque, com uma vida monótona, sem amigos, sempre motivo de chacota dentro do trabalho, tirando a tia e uma prima que é com quem ele mora, ele não tem sequer outro contato social. A única coisa que dá alegria aos dias dele é a coleção de borboletas. Ele é um colecionador, daí o título. E a Miranda Gray. Ele é completamente apaixonado por ela, ela é a razão de tudo na vida dele, mesmo eles nunca tendo se falado. E aí o livro vai discutir uma coisa incrível que é tão debatida nos dias de hoje, e por isso o livro se torna tão atual, que é a posição do stalker. O Frederick, ele realmente sabe tudo da Miranda. Ele sabe onde ela estuda, ele observa ela o tempo todo, ele sabe as roupas que ela veste, ele sabe os amigos, ele conhece os amigos dela, ele conhece a família dela, ele conhece os hábitos familiares, ele realmente sabe tudo sobre ela. Ela sequer sabe que ele existe. E aí entra uma nova discussão também, que é a questão da classe social. Ela é uma menina rica, estudante de arte, ele é um funcionário público pobre, mas que ganha uma bolada na loteria esportiva. E aí ele começa a se achar merecedor desse amor. Ele acha que agora sim ele tem o que oferecer para Miranda. E daí ele começa a bolar um plano incrível. Acontece que ele decide que a melhor opção para fazer com que a Miranda se apaixone por ele, ou que conheça ele ao ponto de amar, seja sequestrando-a. Ele resolve, já que ele tem dinheiro, ele vai comprar uma linda casa para que ele possa ter a Miranda como hóspede. Bom, ele compra uma casa afastada ali nos arredores de Londres, uma casa que tenha um porão. E ele decora o porão inteiro. Ele coloca uma cama confortável, ele coloca discos, livros, material de arte, ele coloca roupas do tamanho dela, porque ele entra na loja e vê uma vendedora parecida e aí monta todo um guarda-roupa. No começo esse plano chega a parecer ridículo até para ele diz que jamais vai ter coragem de fazer algo assim. Como o texto é narrado todo em primeira pessoa, a primeira parte sendo narrada pelo Frederick, a gente consegue realmente entrar na mente dele e acompanhar isso tudo. E a grande dúvida dele é exatamente se isso vai acontecer ou não, ele acha que é algo impossível, mas ele prepara todo o porão para ela, até que realmente ele a sequestra. E aí nós temos todos o desenrolar dessa primeira parte do livro, que vai mais ou menos até a metade, que é ele narrando a história como um todo. E você realmente consegue ter empatia com ele. Ele tá fazendo errado? Claro que ele tá fazendo errado. Mas aí você pensa, poxa, que menina chata do caramba, tipo, tudo ela reclama, nada ela gosta. Aí chega a segunda parte. Bom, a segunda parte é narrada pela Miranda. Nós temos dois narradores antagônicos, um sendo o sequestrador e o outro a sequestrada. E quando a gente chega na parte dela, é desesperador. É a razão de eu ter parado tantas vezes essa leitura, porque foi bem difícil fazer
de maneira direta, apesar de ser um livro incrível. Ele te prende do começo até o final. E quando ele começa com a parte da Miranda, quando é ela narrando, bom, você vê que não tinha nada de hóspede. Você vê que, na verdade, ela era uma prisioneira que estava morrendo de medo. Bom, a parte da Miranda, ela é narrada de uma forma meio epistolar. A gente percebe que, apesar dela estar muito consciente, dela saber que não tem sentimentos por ele, isso não livra ela da síndrome de Estocolmo. E, de certa forma, ela passa a nutrir essa empatia pelo Caliban, que é como ela chama o Frederick Clegg. O livro é carregado de diversos temas de importantíssima discussão, como feminismo, lutas de classes sociais, liberdade, o que pode ser considerado, o que não pode ser considerado arte, o que pode ser considerado amor, o que não pode ser considerado amor. Bom, eu posso dizer que a minha experiência com o Colecionador foi incrível. Apesar de muito perturbadora, foi um livro que realmente me trouxe de volta ao centro. Ele consegue te fazer refletir sobre como você leva a sua vida, sobre como você preconiza, às vezes, o seu sentimento em detrimento do outro, como se isso de fato fosse algo permissivo ou algo bom. Ou pior, a sensação de que às vezes você faz isso achando que está fazendo melhor para o outro, e não. Você só está fazendo bem para si mesmo. Eu acho que o grande ponto do livro é decidir se o Frederick é um psicopata ou não. Se todo o sentimento dele, na verdade, só é mal interpretado, ou se ele é só mais uma vítima de como ele cresceu, do meio, do mundo, se o que ele fez de fato é errado ou não. E essa discussão, ela é pesada porque até boa parte do livro você tá tão empático com ele que não importa o que ele faça, você chega a dar leves torcidas para que ele consiga fazer aquilo. Até que, como eu já disse antes, vem a segunda parte. E aí todas as máscaras, infelizmente, caem por terra, não tem como evitar. É quase uma sensação de que foi você quem fez uma coisa erradíssima só por pensar por um mísero segundo de que o que ele fez era bom, de que o que ele estava fazendo tinha um bom significado, era pro bem dela, era pra de fato protegê-la, era porque ele amava, porque ele queria estar com ela. Quando você vê o sentimento dela expondo a falta de liberdade, a sensação de impotência e, nossa, John Fowles consegue te dar uns 2 ou 3 tapas na cara com esse livro. Eu acho uma leitura imprescindível. Acho que todo mundo tem sim que ler um livro desse. Apesar de desconfortável e de apresentar inúmeros gatilhos que eu aconselho que você tenha cuidado a ler, eu acho sim uma leitura fundamental. Eu penso que se a gente sempre sabe, ou pelo menos identifica pessoas assim, fica mais fácil de manter distância. O Colecionador foi adaptado para o cinema 2 anos depois de sua primeira publicação, em 65. Ele foi estrelado pelo Terence Stamp e Samantha Eggar. Esse livro foi a inspiração de Thomas Harris para escrever O Silêncio dos Inocentes. A própria interpretação de Hopkins para o Dr. Hannibal foi diretamente inspirada no Frederick Clegg. O filme fez tanto sucesso que ganhou 2 indicações ao Oscar na época, como Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Diretor. Aproveita e já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Deixa sua curtida aqui embaixo e aproveita para comentar se você já leu esse livro, se você ainda não leu. E o que você faria se estivesse no lugar do Clegg? Se tivesse alguém que você fosse completamente apaixonado, até onde você iria por esse amor? Até onde você iria para conquistar essa pessoa? O que você faria para conquistar uma pessoa? Qual extremo você conseguiria chegar? E principalmente, aquela pergunta clássica: no amor e na guerra, vale tudo?